agora, gostaria que a gente tivesse um tempo de oração pelo nosso país. Já saiu o resultado da eleição, o Lula ganhou. Então, a partir de janeiro, a gente tem um novo presidente. E como eu falei na sexta-feira aqui na vigília, é o Senhor que coloca e é o Senhor que tira. Então, é vontade do Senhor que seja assim para o nosso país. E a gente vai agora, então, orar e clamar ao Senhor para que nesses próximos 4 anos nós tenhamos um bom governo. A gente tem ideias do que pode ser, um monte de conjecturações, mas quem sabe a última palavra é o Senhor. Então vamos orar juntos, vamos ficar de pé e clamar ao Senhor pela nossa nação, pedir a bênção dele ao atual presidente, ao próximo presidente, para que o nosso país seja abençoado. E o único que pode abençoar é o Senhor, não são os homens. Senhor, nós queremos te clamar agora nesse momento pelo nosso país. Hoje nós tivemos eleições aqui e nós queremos que o Senhor está no controle disso tudo. Nós fomos às urnas votar, o país foi votado, mas nós sabemos que é o Senhor que coloca e é o Senhor que tira os governantes. E nós queremos, Senhor, que para os próximos 4 anos o Senhor escolheu o Lula para presidir nosso país. Por isso, Deus, nós te clamamos para que o Senhor faça a tua vontade do nosso país. Não a vontade dos homens, não a vontade daqueles que podem querer o mal, dos corruptos, daqueles que têm um planejamento incerto, mas nós queremos, Deus, que a tua vontade seja feita. Que o Senhor coloque pessoas capacitadas nos ministérios, pessoas que amam o país e que amam a verdade e a justiça, Senhor. Muita coisa tem se falado sobre cada candidato, sobre cada pessoa que vai governar, sobre os governadores, sobre os senadores, deputados. A gente sabe que no Brasil não é fácil essa coisa de política, mas nós queremos que o Senhor tem todo o poder e o Senhor tem toda a autoridade, inclusive no nosso governo. Por isso te clamamos, para que o Senhor faça a tua vontade e que não haja nenhum problema como resultado dessas eleições, Senhor. Que os relacionamentos que talvez tenham sido quebrados, as brigas que tenham acontecido, Senhor, sejam restaurados. E que o teu nome seja glorificado acima de tudo. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode sentar. Bom, como eu falei sobre a reforma, então o tema de hoje da nossa mensagem vai ser sobre a reforma. Abra comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Segunda Timóteo 3, a partir do versículo 14. Todo mundo achou? Diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pai, fala aos nossos corações agora através da tua palavra, que possamos ser impactados, exortados, consolados, para podermos realizar a obra que o Senhor preparou para nós, e para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Eu ia trocar de camisa antes do culto, mas eu gosto bastante dessa camisa aqui. Foi a minha esposa que deu. Faz uns 5 anos já, né? Ou 6 anos, e aqui na camisa está escrito 5 solas da reforma. Sola gratia, que significa
só a graça, só a fide, que significa só a fé, só o Cristo, somente Cristo, só a Escritura, somente as Escrituras e só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Esses 5 solas, eles não foram descobertos por uma pessoa assim, e ela chegou e escreveu 5 solas. Não teve uma pessoa que escreveu, mas foi algo que toda a igreja, quando a reforma começou e foi se desenvolvendo, eles descobriram essas 5 coisas, ou redescobriram, na verdade, essas 5 coisas que tinham sido esquecidas por quase 1000 anos. A gente fala que o período da reforma, não a reforma em si, mas o período que envolve a reforma, é o final da Idade Média. A Idade Média começa por volta do 6º século, né? Final do 5º século, começo desse século. Então são quase 1000 anos de Idade Média, que também é chamado de Idade das Trevas. Porque nesse período houve um esquecimento do que é ser igreja, do que é viver o cristianismo conforme a Bíblia ensina. A Bíblia foi deixada de lado, a verdadeira forma de adoração foi deixada de lado, os homens tomaram o poder e deixaram Cristo de lado. As brigas políticas, as brigas teológicas pelo poder foram acentuadas cada vez mais, até começarem a surgir guerras por causa desse poder que estava sendo disputado. Então, chega o século XVI, com Martinho Lutero começa a reforma protestante. E ele, uma das primeiras conclusões que ele chega é salvação é somente pela fé, de graça por meio da fé. Por isso, sola gratia e sola fide. Só que tem uma doutrina antes, um sola antes, que é essencial para que essas duas possam ser enfatizadas e serem reconhecidas como verdadeiras, que é sola Escritura, somente as Escrituras, somente a Bíblia. E eu escolhi esse texto de 2 Timóteo 3, 14 a 17, exatamente por causa disso. Porque se não fosse pelo sola Escritura, os outros solas eles não fariam tanto sentido. Porque a Igreja Católica, na época, ela aceitava uma salvação pela fé, uma salvação que é pela graça, só que existiam coisas a mais. Não era só a graça, só a fide. Era a fé, mais a graça, mais obras, mais a mão de Deus, mais os... como é que chama o negócio? Os 7... Caramba, não lembro. Os 7 sacramentos da igreja que tinham que ser realizados. Sem eles não adiantava nem os outros. Tinha que ter os 7. Então, era uma coisa, mais a outra, mais a outra, mais a outra, mais a outra, para quem sabe se pá, você ser salvo. Mas ainda tinha o purgatório. Você podia ter todos esses outros e ainda ter que passar tempo no purgatório. Porque um dos 7 sacramentos é a extremunção. O que é a extremunção? O pessoal está lá morrendo, moribunda, aí faz a extremunção, aí quando ela morrer, ela vai direto para o paraíso. Só que entre a extremunção e a morte, se essa pessoa pecar no pensamento, ela vai ter que pagar, né? Os pecados que ela cometer nesse período, vai ter que pagar no purgatório. E aí cada tipo de pecado tinha os anos que tinha que pagar no purgatório.
que era de centenas, milhares, milhões de anos. Só que nada disso está na Bíblia. O purgatório, a ideia do purgatório, a doutrina do purgatório, apareceu somente no 6º século. 6 séculos depois de Cristo. Os sacramentos, eles apareceram no século 11. E todas essas coisas que foram sendo adicionadas com o passar do tempo, elas são muito posteriores do que a Bíblia. Daquilo que foi escrito pelos apóstolos. Daquilo que Jesus ensinou da verdadeira salvação. Então, Lutero, Zwinglio, Calvino, o Martin Luther, todos os reformadores que foram surgindo ao longo do 6º século, eles reconheceram que a verdadeira doutrina ela tem que ser retirada somente das Escrituras. Somente das Escrituras. E os pais da igreja, que foram os primeiros cristãos pós-período apostólico, eles escreveram muitos livros, comentários, cartas falando sobre a Bíblia, sobre as doutrinas. Teve vários concílios que definiram algumas doutrinas da igreja. E os reformadores, eles usaram muito os pais da igreja, os escritos dos pais da igreja. Só que eles não confiavam 100% nos pais da igreja. Por quê? Porque os pais da igreja não eram a Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, conforme diz lá na nossa confissão de fé. E eles entenderam que homem nenhum pode alterar aquilo que a Bíblia diz. Lembra o que está escrito lá no final de Apocalipse? Abre lá, no último capítulo de Apocalipse. Versículo 18. Acharam? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente veio sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Olha só. Quem tirar e quem acrescentar vai sofrer as consequências que ele diz aqui. O que Paulo fala para Timóteo aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo? Olha lá. Quanto a você, permaneça firme naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. O que Timóteo queria? O que ele aprendeu? Ensinar. Aquilo que ele ouviu de Paulo. Quando ele fala, e você sabe de quem aprendeu, ele está falando, Paulo está falando de si mesmo. Fui eu que te ensinei. Eu sei o que eu te ensinei. E eu sei que você crê nisso que eu te ensinei. Então permanece nessas coisas. Permanece firme, porque você crê firmemente nessas coisas. E o que Paulo ensinou? A salvação através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo. Aquilo que Paulo escreveu nas cartas dele. Timóteo estava junto com ele em boa parte daquilo que Paulo escreveu. Imagina quantos sermões Timóteo não ouviu de Paulo. Quantas conversas
conversas que eles não tiveram nas viagens, no caminho que eles estavam fazendo isso aí. Você sabe de quem você aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui do Antigo Testamento, que Timóteo aprendeu junto com a avó e com a mãe dele, enquanto ele crescia. Ele fala, aquilo que você aprendeu pode te fazer sábio para a salvação de Jesus Cristo. Por quê? Porque aquilo que você aprendeu aponta para Jesus. E tudo aquilo que Paulo ensinou para Timóteo, juntava com aquilo que Timóteo já sabia. E aí chega no versículo 16, que é: toda a Escritura é inspirada por Deus. E essa é uma expressão muito legal, essa expressão inspirada por Deus, que é literalmente soprada por Deus. A gente vê lá em 1 Pedro, que Pedro fala que nenhuma profecia teve origem no pensamento, no conselho humano, mas homens inspirados por Deus, motivados pelo Espírito Santo, falaram, escreveram. A Bíblia foi escrita por homens, mas ela foi inspirada pelo Espírito, foi inspirada por Deus. Não foi uma possessão que nem acontece no caso do Chico Xavier, as coisas que ficam em transe e começam a escrever. Não. Deus usou as características dos profetas, dos apóstolos para escrever. Deus usou as características da sociedade da época para escrever. As emoções do escritor para escrever. Mas tudo aquilo que eles escreveram, inspirado por Deus, é a palavra de Deus. Sem tirar nem pôr. Exatamente aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Existe desde o século passado uma escola de pensamento dentro da teologia que fala que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, algumas partes da Bíblia são palavra de Deus, outras não. E cabe ao estudioso saber qual parte ele é. Mas o que Paulo está dizendo é completamente diferente disso, não é? Toda Escritura é inspirada por Deus. Tem algumas traduções desse versículo que levam a entender errado. São traduções mais antigas, da edição Revista e Corrigida de Almeida. Se você tem essa versão, você pode conferir depois, porque essa versão traz assim: toda a Escritura divinamente inspirada. Aí o que dá a impressão? Que tem parte da Escritura que é divinamente inspirada e tem parte que não. Mas a construção gramatical do grego é divinamente inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não tem outra opção de tradução por causa da gramática do grego. Exige esse é. E ele continua. Ela é inspirada por Deus e útil. Ela é útil para quê? Para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Todas essas características da utilidade das Escrituras têm a ver com o quê? Presta atenção. Para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Ela fala sobre o crescimento e desenvolvimento espiritual do cristão. Mas o desenvolvimento e crescimento espiritual do cristão, ele é para si mesmo? Ou ele é um fim em si mesmo? Sim ou não? Não. Tem um objetivo esse crescimento, esse desenvolvimento, essa educação,
essa exortação, esse ensino? Qual que é? Versículo 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que boa obra é essa? Efésios 2:9. Abre lá. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As Escrituras servem para ensinar, repreender, corrigir, edificar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para aquilo que nós fomos feitos, para isso que Deus nos separou, para isso que Deus nos escolheu, para isso que Deus nos elegeu. Tudo aquilo que a gente aprende nas Escrituras, daquilo que é a vontade de Deus para nós, foi para isso que Ele nos separou. E o objetivo final dessas boas obras é a glória de Deus. Por isso, qual que é o último solo? Glória somente a Deus. Toda a doutrina da salvação que foi redescoberta pelos reformadores nos leva a perceber que na salvação só existe glória para Deus. O que era ensinado antes era: o homem tem um pouquinho de glória, o homem tem uma participação lá que é fundamental. Mas os reformadores olharam para as Escrituras e falaram que o homem não tem condição nenhuma de participar da salvação. Somos Efésios 2:8, que é o versículo anterior que a gente acabou de ler, diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não tem glória no homem na salvação nenhuma. A glória é somente de Deus. Se não fosse pelas Escrituras e a própria Escritura defendendo a sua autoridade, a gente ainda estaria perdido em nossos delitos e pecados. Uma das coisas que acontecia naquela época, que eu falei até na sexta-feira, é que as pessoas elas não podiam ter a Bíblia na sua língua materna. Quem tivesse a Bíblia na sua língua materna era morto, porque a igreja falava que as pessoas não tinham condição de ler a Bíblia, não tinham condições de entender a Bíblia. Mas o que Paulo fala sobre as coisas que são espirituais? Elas pertencem a quem? Aqueles que são espirituais. Na verdade, não é uma questão de as pessoas não são capazes de entender. A questão é que a Bíblia é para aqueles que são espirituais. Quem não é espiritual não vai entender, porque ela é espiritual. E é o Espírito Santo que nos ilumina para entender as Escrituras. E o que estava acontecendo naquela época era a mesma coisa que estava acontecendo na época de Jesus. A acusação que Jesus faz dos fariseus, dos saduceus, mestres da lei, era que eles se recusavam a entrar no reino dos céus e não deixavam quem queria entrar. Por quê? Porque eles ensinavam errado, viviam errado e mostravam tudo errado para o povo. E o povo estava achando que para fazer parte do reino eles tinham que agir de tal modo, tinham que crer de tal modo, enquanto na verdade era de outro jeito. Na época da reforma era a mesma coisa. A igreja falava uma coisa, a Bíblia falava outra.
a briga dos reformadores e a ânsia dos reformadores de fazer com que a Bíblia chegasse nas mãos de todo mundo que fosse possível. Sexta-feira falei sobre o William Tyndale, que foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês, direto das línguas originais. O Wycliffe já tinha traduzido, mas ele tinha traduzido a partir do latim, e o William Tyndale traduziu direto do hebraico, do Antigo Testamento, direto do grego para o Novo Testamento. E por causa disso ele foi morto. Ele teve que fugir da Inglaterra para poder traduzir e para poder imprimir as Bíblias. Ele mandava as Bíblias escondidas no meio dos fardos de algodão e de produtos que iam para a Inglaterra. O Wycliffe foi morto porque... Foi morto não, ele morreu de uma doença, mas depois exumaram o corpo dele e queimaram, jogaram dentro do rio porque ele tinha traduzido a Bíblia. E assim outros que sofreram, que morreram, para fazer com que a Bíblia chegasse até nós. A luta dos reformadores pela sã doutrina, aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que a Bíblia nos ensina de que é a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, ainda vale a pena ser lutado e ser vivido. A gente viu nesses últimos meses uma briga ferrenha por causa de política aqui no Brasil. E como eu falei alguns domingos atrás, algumas pessoas defendendo mais o seu candidato do que o próprio Jesus. E a gente muitas vezes sente vergonha de falar da Escritura, sente vergonha de falar de Jesus, mas não sente vergonha de defender organizado. Uma coisa eu tenho certeza absoluta, que eu não vou morrer por causa de política. Eu não vou dar minha cara a tapa por causa de política. Mas se for necessário por causa de Cristo, eu vou. Para fazer a vontade dele, eu vou. Porque isso aqui é a coisa mais importante da minha vida. Eu não vou viver à custa de política, eu não vou viver à custa daquilo que pode ou não pode ser que está fora do meu controle, mas eu vou viver por aquilo que o meu Senhor Jesus mandou fazer. E se a Escritura está dizendo, eu vou viver. Se a Escritura mandou, eu vou obedecer. Só a Escritura não é somente uma palavra bonita que fica legal na camisa, mas é algo que deve ser vivido todos os dias da nossa vida. Deve ser pregado, deve ser ensinado, deve ser vivido. E fazer com que essa salvação, somente pela fé, de graça, somente por Cristo, chegue aos ouvidos de todos, para a glória de Deus. Amém? Chama a Vanessa aqui. Feche seus olhos, a gente vai cantar a música da Reforma, que fala exatamente sobre isso. Enquanto a gente canta, preste atenção nessa letra. Amen.
recebe aqui. Muito obrigado pela tua salvação que nos alcançou, pelo teu amor tão maravilhoso, pela tua graça que é sem igual, pela fé que o Senhor nos concede de crermos em Ti. Muito obrigado, porque nós não somos dignos de nada disso. Muito obrigado pelas tuas sagradas Escrituras, que nos mostram a verdade da tua vontade, a verdade da tua história. Muito obrigado, Pai, porque nós não somos nem um pouco merecedores, nós somos nem um pouco capazes de salvar a nós mesmos. Mas para que a glória fosse somente tua, o Senhor nos salvou. O Senhor fez tudo aquilo que precisava ser feito. E nós estamos aqui para declarar a tua glória, declarar o nosso amor por Ti e declarar que nada e nem ninguém pode nos separar do teu amor. Que nós possamos sempre ter essa plena convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que a salvação que o Senhor nos deu é o nosso bem mais precioso, e que possamos levar, Deus, essa mensagem tão maravilhosa a todos aqueles que ainda não ouviram, para que a glória seja somente tua, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra.